Voltamos aqui pela TV Horizonte. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre e pare de sofrer. Pílulas e Mescara. Mais de 80 anos de experiência no mercado, no tratamento das hemorroidas, e se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pois é, Patrícia, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que já é muito famoso pelas decisões que ele tomou como juiz da Corte, da Suprema Corte do Brasil, né? Ele tem uma história... Polêmico. Uma história polêmica com o rei do transporte público da cidade do Rio de Janeiro, que ele foi padrinho do filho desse moço, de casamento, e esse moço usa cliente, tem que contar essas histórias, né? É cliente do escritório de advocacia da mulher dele, da doutora Guiomar. Então, ele várias vezes tirou da cadeia o homem do transporte público do Rio de Janeiro, e aí o pessoal voltava com ele para a cadeia outra vez, ele tirava da cadeia e etc. E tal. Então, ele sempre foi muito polêmico nas decisões que ele tomou, né? Principalmente lá no Supremo Tribunal Federal. E agora, ele participando no sábado de um debate de um instituto que ele tem a ver com o Instituto Brasiliense de Direito Público, e mais a revista Isto É, ele criticou a participação das Forças Armadas no Ministério Bolsonaro. Ele falou uma coisa que eu já falei aqui, né? Que a gente tem medo que o Exército Brasileiro, que é uma entidade do Estado, se torne uma entidade do governo. Não é verdade? Tem que separar. O Exército, ele é de todos os governos. O Exército não é do governo, o Exército é do Estado brasileiro, né? Como o Ministério da Saúde é do Estado brasileiro. Tem lá alguém indicado pelo governo para dirigi-lo, mas ele é um instrumento do Estado brasileiro. O que ele disse? Ele disse que o Ministério da Saúde, comandado por um militar, pelo general, né? O general o Pazuello, né, o ministro, ele disse que o Ministério da Saúde, comandado por um general, está participando com essa pandemia de um genocídio. Quer dizer, ele pegou muito pesado contra. Aí irritou o ministro da Defesa, porque disse que o Exército está participando de um genocídio, irritou o vice-presidente da República, que é um general de Exército já reformado, o Hamilton Mourão, e toda a força, né, militar do Brasil está de orelha em pé com o ministro Gilmar Mendes. O que pode levar a uma nova crise, né? Claro, do governo entre os poderes. O Bolsonaro está caladinho, não falou nada. Quem falou foi o vice-presidente da República. Como faz falta a pessoa, inclusive no intervalo a gente está falando sobre isso aqui, a pessoa que não sabe ouvir. A comunicação, ela se processa especificamente não no falar, mas sim no ouvir. E o ministro Gilmar Mendes, ele é um ministro polêmico, ele fala demais, ele se intromete em outros poderes. Aliás, todos os outros ministros, né? O que é que fala a Constituição Federal? É responsabilidade do presidente da República a escolha e a indicação dos seus ministros. Claro. Então, não interessa se o ministro é general, se é militar, se ele é o Zé Coxinha, quem que é? Se o presidente indicou e atendeu a tudo que está na Constituição Federal, ok, deixa o povo trabalhar. Você pode até criticar. Vai cuidar dos seus processos, depende. Você pode criticar. Claro. O ministro é homem público. Ele está lá e pode ser, a decisão dele pode ser criticada. Eu discordo. Ele pode criticar na casa dele e tal, nos meios de comunicação. Eu estou dizendo o seguinte, ele podia estar criticando como qualquer cidadão brasileiro. Ele podia estar, o ministro da Defesa, o ministro da Saúde, o ministro da Justiça, todos são passíveis de receberem críticas. Ok, mas não... Eu estou dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que falar nos autos. É exatamente não é verdade? Isso que eu estou falando. Então, ele não tem que abrir a boca aí à torta direito, como fala o outro ministro lá. Todo mundo fala. Sabe o que está acontecendo assim? Aliás, a única que não fala lá, que é caladinha, que é a mineira.
é a nossa Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, que é caladinha. Mas sabe o que está etc. acontecendo? As pessoas estão com muita dificuldade em só trabalhar silenciosa. Tá todo mundo querendo ser comentarista, tá todo mundo querendo aparecer nos meios digitais, né? Nas redes sociais. Então, eu sou de uma época, e eu sou formada em Direito, não sou bacharel em Direito, eu sou advogada, e que eu aprendi o seguinte, que juiz, ministro, falam nos autos. Não tem que ficar balançando os beijos, como disse Silvana Lobo, não. Tem que ter o respeito e falar adequadamente. Pois é, a fala dele irritou o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo. Me irritou também. Irritou também o próprio ministro, o próprio general lá, o Panuello, que é o ministro da Saúde, né? O Pazuello. Também ficou irritado. E o governo em si todo irritado. Aliás, sobre o Ministério da Saúde, fiquei sabendo que o presidente Bolsonaro, que o presidente tem um núcleo, né? Que os seus filhos dele... Os filhos. São ministros também. Seus filhos são ministros. Não tem ministério, vamos dizer assim, público, ministério decidido qual o ministério que eles estão, mas eles estão lá como ministros informais. São ministros informais. Então, diz que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, está discutindo com os filhos e com toda a cúpula do governo, né? Naturalmente, colocar verdadeiramente mais um ministro da Saúde que seja médico e que tenha respeitabilidade, naturalmente, da comunidade médica do Brasil, né? Mas o general Eduardo Pazuello, ele continuaria como secretário-geral do Ministério. Ele quer arranjar um ministro da Saúde que assuma o Ministério da Saúde, mas com o general Pazuello lá. Claro, e por que não, né? Olha, nós tivemos o governo passado, né, muito antes aí, o governador até, que foi governador, José Serra, ele não era médico, assumiu o Ministério da Saúde e fez uma coisa muito importante. Excelente trabalho com os genéricos. Fez com os genéricos, inclusive, não só com os genéricos, né? Ele criou os genéricos no Brasil e criou uma coisa muito interessante, que foi porque o velho morria de gripe. E ele criou a vacina antigripe para todos os velhos do Brasil. Quem fez isso foi o Serra, no governo Fernando Henrique Cardoso. As pessoas não gostam de lembrar disso, não, né? Mas é bom sempre lembrar, né, Patrícia? Tem a memória curta, né, a memória curta, né? Que um bem que está aí até hoje, é um bem de governo. É um bem de Estado, não é um bem de governo mais, né? Nós recebemos aqui agora da telespectadora, a Leia Ártico, ela está falando o seguinte, olha, Emael, cientista político, ele fala que o governante que se acerca de militar é um governo fraco. Tá dado resposta aí, viu? Nossos telespectadores participando. Como é que é o governo que se aceita? Que se cerca de militares é um governo fraco. Eu acho porque o Bolsonaro, deixa eu te falar... A vida dele foi na caserna, embora ele tenha sido deputado 27 ou 28 anos, né? A vida dele foi na caserna, né? Os militares, todos eles têm uma formação acadêmica muito boa, né? Por exemplo, você vê na Polícia Militar aqui, quase todo coronel da Polícia Militar, eles têm curso superior. Claro. Todos eles. A formação são preparados, é excelente. Têm uma formação excelente, são preparados. Prova que a Polícia Militar de Minas Gerais, não só a Polícia Militar, mas o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, sempre foram muito bem administrados. Assessorados também. Bem administrados. Então, eles são... Está lá o ministro da Ciência e Tecnologia, que é aquele nosso astronauta que foi lá e tal. Ele é ótimo. O Marcos. Né? O Marcos Montes. Ele é ótimo. Não é verdade? Então, não vão dizer que as Forças Armadas não têm gente qualificada para exercer exercer cargos no governo da República. Não, eles têm direito. Agora, só que tem que, às vezes, as pessoas passam do limite, Tem que parar de falar demais, Acirantão. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, gente. Vamos fazer o que a pessoa tem aí atribuição, qual que é o foco e, principalmente, saber ouvir. As pessoas têm dificuldade em ouvir, todo mundo quer falar, mas ouvir que é bom ninguém quer. Pois é, Patrícia, um outro assunto. Rapidamente, né, os policiais civis de Minas Gerais estão fazendo uma manifestação hoje em frente à Assembleia Legislativa porque eles querem ser ouvidos, funcionários nesse momento, querem ser ouvidos sobre a reforma da Previdência. Querem ser ouvidos. O que é que vocês desejam? Nós não queremos perder nada. Então, já foi ouvido. Não, porque a reforma vai bater e muita gente, e muitas classes, né, do funcionalismo público vão sofrer
com a reforma. Lembrando, Cirantão, que a reforma da Previdência Nacional, ela foi feita no ano passado e agora cada estado está aí Tem que mudando fazer a a sua reforma, Constituição porque senão estadual. perde o direito de receber as verbas federais. Exatamente. Nós estamos com esse assunto na Assembleia Legislativa, né? É verdade. E o clima está quente. Gente, amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Muito obrigado, Patrícia. Até amanhã. Obrigada, gratidão e alegria. Até amanhã. Um abraço para vocês. Até lá.